Olá, queridos participantes de semanas, olá, voluntários, todos vocês que estão aqui nos acompanhando, que permanecem com a gente, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Nós estamos aqui seguindo no nosso devocional Um Dia de Cada Vez, nós estamos nos baseando para fazer essas reflexões que nós temos feito, esse bate-papo, e temos trazido esse conteúdo aqui para nos ajudar na nossa vida emocional, para caminhar isso junto com o nosso espiritual. E nós, como você sabe, trouxemos isso da Igreja da Cidade, em São José dos Campos. Esse devocional é editado pela editora Spire, dessa igreja. Nós aqui somos a paróquia anglicana Espírito Santo, a Paz, que ficamos na região metropolitana aqui do Recife, mas já no bairro de Piedade, município de Jaboatão, e temos nos servido de todas essas ferramentas. Nós nos encontramos às quartas-feiras, todas as quartas, às 20 horas, até o fim do programa, das 30, durante essas 30 semanas. Estamos... também é gravado, é importante também você saber que você pode assistir pelo YouTube ao vivo e também gravado. E nós temos conteúdo também no Instagram, então você deve nos seguir aqui, você deve nos seguir no Instagram, você deve compartilhar, dar o clique nesse like desse vídeo e compartilhar com muita gente, para que mais pessoas possam saber que eles têm esse recurso, que pode ajudar na sua vida emocional, numa reconstrução do seu emocional, ou para que você evite também, não vamos falar aqui só de reparação, mas você pode também estar evitando muita coisa. Falando em reparação, essa é a decisão que nós estamos tratando, Estamos na decisão reparação, estamos na semana 26, estamos tratando aqui de continuar a reparação, é sobre isso que a gente está tratando. Hoje estamos no dia 6 dessa semana, estamos encerrando, encerrando não, mas penúltimo dia dessa semana, e temos aqui um tema que traz assim, o momento oportuno. Temos uma passagem aqui em Eclesiastes 3:1 que diz: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Em algum momento aqui, durante esses devocionais, nós já destrinchamos essa passagem de Eclesiastes, e nós vimos que há aqui, nesse capítulo de Eclesiastes 3, nós temos aqui uma perspectiva de Deus. Ali no início do capítulo, Deus mostra a perspectiva de tempo, segundo a visão dele, segundo o tempo dele. Vemos também que tem uma perspectiva do homem, que quer aproveitar logo o tempo, e isso tem muito a ver com o que a gente está falando hoje aqui, porque nós estamos falando do tempo oportuno, E aí precisamos entender que nós temos o tempo de Deus, e essa passagem diz que há tempo para tudo debaixo do céu, e há o tempo, então há o tempo de Deus e há o nosso tempo, o tempo que nós inventamos, que nós criamos para medir minutos, segundos, horas, dias, meses, anos, e que muitas vezes nós não conseguimos conciliar, porque nós nos apressamos, nós somos apressados, muitas vezes nós somos ansiosos e nós queremos resolver logo as coisas, ou nós somos negligentes, nós deixamos para lá e perdemos o time, exatamente como diz aqui o tema desse dia hoje, o momento oportuno. Então veja, deixa eu falar uma coisa. Eu não sei se você já percebeu que às vezes tem pessoas que não são inoportunas, eu costumo chamar pessoas sem noção, SN, pessoas que falam de coisas inadequadas, na hora inadequada, da forma inadequada, com as pessoas inadequadas, no ambiente inadequado. Quando nós estamos falando aqui de reparação, e essa é a nossa reflexão hoje, nós estamos falando de encontrar exatamente todos esses aspectos da forma adequada. O tempo, o ambiente, o local, tudo de forma adequada. E para isso a gente precisa de sensibilidade. Nós não podemos ser uma pessoa desse tipo, que chega a qualquer hora, a qualquer momento, para falar de qualquer coisa
no tempo, né, no momento inoportuno. E aí eu me lembrei de dois exemplos bíblicos, né, que a gente tem aqui, de Esther, e me lembrei de Neemias. Não necessariamente a gente trata, né, nesse contexto aqui deles, de uma reparação de algo que aconteceu, né, de um relacionamento, e de alguma forma assim trata, né, de um relacionamento mais amplo, que não foi de pessoa com pessoa, mas foi de povos. Mas são exemplos bons. Esther, por exemplo, no capítulo 4 de Esther, você vê quando ela foi levantada como rainha e foi colocada num momento oportuno, numa posição estratégica. Mas, por quê? Porque o povo dela corria risco de extinção. O povo corria risco, foi feito um decreto, né, Amã, de forma ardilosa, por não gostar do povo judeu, povo de Israel, ele, de forma ardilosa, ele montou um decreto para exterminar esse povo. E Mardoqueu chamou a atenção de Esther, que pelo fato dela estar no palácio, já como rainha, não livrava ela também desse decreto. Se ela ficasse boca calada, ela também poderia sofrer, né? E outra pessoa, com certeza, seria levantada no lugar dela, porque era propósito de Deus que assim acontecesse. E aí, ela, de forma oportuna, se colocou diante do rei. Ela esperou um momento onde ela estava no salão, ninguém poderia entrar na presença do rei sem ser chamado. E quando o rei viu, aí já está no capítulo, eu falei, essa história está lá no capítulo 4, a Esther, no livro de Esther, mas no capítulo 4, Mardoqueu chama a atenção, aqui no capítulo 5, ela se coloca, né, quando diz assim, no verso 2 do capítulo 5, quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do seu cetro. E aí ela falou, né, toda a história, trouxe o contexto e de como aquilo ali poderia ser resolvido. Então Esther esperou o momento certo, o momento adequado. Neemias, quando ele... E aí está todo o livro de Neemias, eu oriento, né, e sugiro que você leia o livro de Neemias, esses 13 capítulos, porque Neemias, quando ele sentiu aquela compulsão, né, aquele sentimento, aquela misericórdia para reconstruir os muros do seu povo, de sua cidade de Jerusalém, ele também esperou o momento oportuno para pedir ao seu rei, para que ele pudesse, ele era copeiro de rei nessa época, para que ele pudesse ir lá, né, e construir, e reconstruir. E assim foi. E quando ele se colocou diante do rei, o rei sentiu que ele estava triste, ele nunca havia estado triste diante do rei, também o rei o chamou e disse, por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto, Neemias 2:2, por que o seu rosto parece que tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. E aí ele aproveitou o momento para pedir ao rei o que precisava pedir, para fazer o que tinha que fazer, montou toda de forma estratégica essa reconstrução dos muros. Então, nós precisamos ser sensíveis. Veja, Esther, Neemias foram sensíveis a um momento adequado, a um momento oportuno para pedir, para fazer, né, para restaurar. No caso de Neemias aqui, para restaurar o que precisa ser restaurado. A restauração é muito parecido, né, com reparação. Neemias restaurou os muros de Jerusalém. Esther restaurou a dignidade do seu povo, né, de se defender, de permanecer vivo. E você tem muitas coisas a serem reparadas, restauradas, e aproveitar, né, e saber identificar a sensibilidade, o momento correto, a situação adequada para que isso seja feito, para que a gente não estrague tudo. Sabe, às vezes a gente se apressa a tratar de a situação porque a gente acha que é urgente, né? Mas a verdade, o tratar o assunto é mais importante do que a urgência. A urgência pode estragar aquele processo que vinha sendo feito, se a ferida vinha sendo tratada, mas ainda não estava toda cicatrizada, e eu coloco o dedo ali exatamente naquele ponto que ainda está numa ferida aberta, eu vou estragar tudo. Às vezes a gente faz isso, eu me lembro de momentos isso com os filhos, né, onde algo aconteceu e eu fui tentar fazer a reparação, mas eu fui tentar fazer a reparação tentando ainda falar coisas, em vez de parar e escutar, e aí então reparar. E aí eu estraguei aquele momento.
enquanto que em outros momentos eu estava disposto agora, realmente, de fato, pronto, preparado, com a ferida já cicatrizada, pronto a escutá-los e aí sim colocar a minha reparação, e deu certo. Então a gente precisa esperar o momento certo, a gente precisa ouvir do Espírito Santo, né? A gente precisa ter um momento adequado diante do Senhor, verificar se aquilo realmente está sarado em nosso coração, se a ferida está cicatrizada, para que a gente aproveite o momento. De repente, muitas vezes a gente precisa colocar isso diante do nosso confidente. Você tem um confidente, você pode colocar isso diante do confidente, não é? Para que você possa ir descobrindo se é o momento adequado. Você pode colocar isso diante de um discipulador, diante de uma pessoa sua de confiança, para que você tenha discernimento, você tenha sabedoria. Sabedoria, essa é uma palavra que você precisa ter nesse momento de reparação. Sensibilidade no espírito. Consulta as pessoas de confiança, sábias, experimentadas, para que o extraordinário possa acontecer na sua vida, nesse momento, porque restauração é uma coisa extraordinária, reparação é algo extraordinário. Considere mais importante a reparação do que a urgência de resolver a situação. Respeite o tempo de cada etapa do processo. Senhor, nos ajuda, Pai, nos ajuda nesse momento tão delicado, tão sensível, Pai, de uma caminhada que foi tão longa, que possamos encontrar a forma, o momento, o ambiente, as palavras certas para que nós possamos estar fazendo as reparações adequadas nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos e minhas irmãs, até amanhã nos encontraremos, se assim Deus permitir. Até lá.